Você tem lá uma jornada que essa cliente vivencia no procedimento. E um grande desafio hoje das marcas é equalizar a experiência com o custo, né? Porque a primeira coisa que o CEO me fala é: mas isso, né, tem um custo, qual é o retorno que nós vamos ter sobre isso? E é claro que, assim, existem uma série de pesquisas que falam que a experiência, ela gera lucro, que ela gera retorno, que o cliente volta, que ele recomenda, que ele compra e tudo mais. Mas você falou de vários pontos de contato, todos eles você faz algo diferente pela sua cliente, pelo seu cliente. Como equalizar isso no custo da empresa? Sabe uma coisa interessante? Porque quando você começou, você não tinha a receita para poder fazer isso já de cara. Mas eu sempre me preocupei com um café da Nespresso, por exemplo, na época. Então, eu sempre me preocupei nesses pontos de contato surpreender. Mas a maioria dos gestores e CEOs são treinados para redução. Eles são treinados para reduzir custo. E aí, esse pensamento de redução, se reduz tudo, até a empresa. Né? Eu falo que essa mentalidade ela é muito preocupante para mim. E quando eu vou contratar um gestor, um líder, para mim, a mentalidade abundante dele, para mim, é o que mais conta. Não é o currículo. É a capacidade que ele tem de criar. Como você percebe isso? Eu percebo com perguntas estratégicas. Então, eu pergunto problemas que ele já enfrentou. Se ele é uma pessoa negativa, ele só vê problema. Ele é o mais. Mais isso. A turma do mais, pra mim, não funciona. Gostei. Então, eu sou sempre da pessoa que, não, mas eu fiz isso, aí eu fiz aquilo. A pessoa construtiva. Opa, pra mim já é um ponto importante. Aí a outra, se ela reclama do trabalho anterior, pra mim também não é legal. Porque ela vai reclamar de mim depois. Então, são coisas que já no começo, pra mim, não entra. Só que esse pensamento abundante, ele é importante. Eu não vejo como um custo. Claro que tem que equalizar. A gente vai sair por aí, né, na doideira, fazendo coisas aí absurdas. Mas eu equalizo isso, claro, no custo ali, para saber se dá certo ou não. Mas eu não vejo como custo isso ali na hora. Eu vejo como um investimento. Isso é marketing. Porque o retorno é marketing, é branding, é ponto de contato, é brand lover, é expansão da marca, consciência. Então, as pessoas, eu não vejo como custo. E eu sempre estou mudando os brindes, os presentes. Eu tenho ali uma margem. Só que como eu não tenho a mentalidade de redução, eu respeito essa margem. A minha meta é aumentar a margem para poder dar mais coisa para o cliente. Legal. Então, esse pensamento é construtivo. Porque eu falo para os líderes e até gestores muito mais experientes que eu. Só que eu acho que eles já estão engessados. E eu falo, não vê isso como custo. Não tira esse detalhe. Você já teve esse desafio de ter que lidar com um líder que queria cortar tudo? Sim. Esse cheirinho tira? Sabe uma coisa interessante, assim, eu falo isso, é muito legal. O meu marido, ele é advogado, né? Depois eu me casei, conheci o amor da minha vida, assim. Eu falo que quando eu entendi que eu merecia um grande amor, porque também era crença. Homem não presta e tal. Isso é outro assunto. Eu sou muito da cocriação. Então, eu conheci meu grande amor. E ele é advogado, já era sócio de um dos maiores escritórios aqui de São Paulo. Em 2021, pós-pandemia, eu engravidei da minha segunda filha. E sozinha ali, a empresa crescendo muito. Aí eu falei, uma decisão, você tem que sair e vir me ajudar. Você é advogado, eu preciso de advogado também, a marca está crescendo, são contratos importantes, gestão, financeiro. Eu sou do criativo, da comunicação, do cliente. Eu era adaptada para lidar com o financeiro, lidava. Mas não é o que eu gosto, eu me adaptava ali. Perfeito. Aí ele veio, só que ele é advogado. O advogado é treinado para ver risco, para ver. Então ele veio com essa mentalidade de redução. Eu sou casada com um também. Ele veio com essa mentalidade, só que olha que loucura, não é todo mundo que entende que eu falo isso. Mas eu sabia que a empresa ia dar uma estabilizada, mas que depois ele ia pegar a mentalidade e ia crescer. Então, eu tive que ter um sangue frio ali para lidar com o meu bebê, que é a empresa que eu criei, que eu tenho amor, e com ele vindo para fazer essa junção e crescer. Os dois são importantes. Sim. Essas duas perspectivas são importantes para o negócio. Muito. Mas a gente tem que ver risco e construir, não ver risco e travar e baixar. Então, e eu falo isso para ele, e até ele fala a mente empreendedora dele, ele adquiriu depois. Mas veio com essa mentalidade. Então, imagina, eu trazer essa importância no detalhe para o meu marido. Ele até conta hoje uma história muito engraçada. Que
Lá na clínica tem um pé de fadas. Então, num dos corredores tem um pé, que é um tronco cheio de fadinha. Ai, gente, que coisa fofa. Então, para gerar memória, tudo lúdico, criança. Daí um dia eu cheguei lá, as fadas não estavam lá. Aí depois a responsável pela limpeza falou que ele tinha tirado para tomar sol. Aí eu achei tão engraçado. Mas eu chorei nesse dia. E ele conta que eu fui no carro brigando, não brigando, mas assim, falando com a gestora principal, falando, como? Vocês tiraram a fada, as clientes. Então, eu tenho muito disso aí, dos detalhes serem muito importantes para mim. É isso que faz Então, a eu chego na diferença. empresa buscando defeito. Eu falo, eu não venho aqui para elogiar, eu venho aqui para buscar o defeito. E sempre tem uma falhinha, mas eu sou incisiva. Eu não vejo a falha e falo, não, deixa. Quando a gente começa a ignorar a falha, é um sinal de que você precisa se rever como um empreendedor. Eu também, o pessoal fala que às vezes é um defeito a gente buscar o perfeccionismo. Eu não sei se é defeito. Eu não acho que é porque defeito. a diferença está no detalhe. Não é defeito, né? é efeito, meu amor. O detalhe que faz a diferença.